Oi, meu povo, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Direito aqui da Faculdade de Direito da Alta Paulista. Hoje nós estamos no dia 8 de maio e o tema, como você já viu lá no título do vídeo, é a continuidade do estudo do estabelecimento empresarial e início e fim do estudo do comércio eletrônico. Pra quem não tá entendendo nada, o que aconteceu, galera? Aconteceu o seguinte, deixa eu ajeitar a câmera aqui. Estávamos na nossa aula ao vivo, na nossa costumeira live, e daí a internet resolveu que a gente não ia conseguir terminar a nossa aula. Então, saí de lá, vim pra cá, correndo pro estúdio, aqui na parte do estúdio, né? Que roda para vocês as telas do YouTube. Vou gravar a aula excepcionalmente, porque semana que vem tem live de novo. Se a internet deixar aí, ela vai deixar. Porque senão eu vou tirar ela, vou trocar esse servidor aqui de casa. E daí, galera, o que vai acontecer? Hoje, excepcionalmente, aula gravada, ok? Então, por conta da aula estar sendo gravada, o que vocês vão fazer para pro? O que vocês vão fazer? Deixa eu me ajeitar aqui, ajeitar o Raul. O que vocês vão fazer? Vocês vão dar muito like para que muitas outras pessoas tenham acesso a esta aula. Gente, tem um monte de gente que está retomando os estudos, que já se formou há muito tempo, que está estudando para a OAB e que precisa aí recapitular, mas talvez não tenha condições de pagar um cursinho. Então, quanto mais like a gente tem no vídeo, mais ele é compartilhado e mais pessoas conseguem ter acesso a este conteúdo, ok? Então, você que é meu aluno já vai dando muita curtida. Compartilha também. Compartilha porque o pessoal que tava... Ou melhor, o pessoal que não tava na live, gente, pode ficar um pouco perdido achando que hoje não vai ter aula, que não vai ter vídeo, mas vai sim. Então, compartilha lá nos grupos da faculdade para que eles saibam que nós temos sim a aula, mesmo que foi impossível fazer a live. Certo, gente? Então vamos então continuar o estudo do direito empresarial. Não esquece, curte, compartilhe. Você que é aqui do YouTube, fica, não vai embora. O comecinho da aula de estabelecimento tá lá no título de um vídeo chamado Live 24 de abril, nome e estabelecimento, e hoje é a continuidade, ok? Olha só, pessoal, então vamos então dar continuidade ao estudo de estabelecimento empresarial, trabalhando então o ponto de negócio. Vamos trabalhar o ponto de negócio. Estava falando para vocês na nossa última aula, essa que eu acabei de citar, do dia 24 de abril, que o ponto de negócio ele é completamente diferente do estabelecimento empresarial. O estabelecimento empresarial, pessoal, é um complexo de bens que possibilita que o empresário ou que a sociedade empresária desenvolva a sua atividade empresarial, e ele é formado não só por bens materiais e por bens imateriais também. Então, bens corpóreos ou bens incorpóreos fazem parte do estabelecimento empresarial. Acontece que um desses elementos que fazem parte do estabelecimento empresarial, pessoal, é justamente o ponto de negócio. Então, muita gente confunde o estabelecimento com o ponto, mas não, são coisas distintas. O ponto faz parte do estabelecimento. E o que é, então, afinal, o ponto de negócio que você está falando tanto? Gente, o ponto de negócio é o local que possibilita que o empresário ou que a sociedade empresária desenvolva a sua atividade e mais possibilite o encontro do empresário ou da sociedade empresária com a sua clientela. Então, olha só, vem comigo aqui na tela, galerinha. O ponto de negócio é o local onde a atividade empresarial ela é exercida. É o local onde há o encontro do empresário com a clientela. E ele pode ser tanto físico
ponto de negócio físico ou ponto de negócio virtual. É o ponto de negócio físico, gente, é a loja que você está acostumado a comprar as suas coisas, sua roupa, os seus sapatos, os seus mais variados aí objetos. É a farmácia, ok? É o restaurante, é o posto de gasolina, é então o local físico. Só que o que é o ponto de negócio virtual? O ponto de negócio virtual é o local onde o empresário ou a sociedade empresária desenvolve a sua atividade de forma virtual, é a loja virtual. E ele corresponde, galera, como eu coloquei aqui para vocês, ao site da loja, do estabelecimento, ok? Do local, melhor dizendo, onde é desenvolvida aquela atividade pelo empresário ou pela sociedade empresária. Quem nunca comprou alguma coisa online, não é? Quem nunca? Então, gente, o ponto de negócio, por ele permitir o desenvolvimento da atividade e possibilitar o encontro do empresário com a sua clientela, ele acaba sendo um dos elementos mais importantes que constituem o estabelecimento empresarial. E justamente por ele ser um dos elementos mais importantes, ele recebe proteção legal. E essa proteção, ela pode ser verificada, gente, em vários direitos. E dentre eles eu destaquei 2 para vocês. Olha só aqui comigo. Eu trouxe então para vocês o direito de inerência ao ponto e o direito de renovação compulsória do contrato de aluguel. O que significa isso? Imaginem vocês que desenvolvem a atividade empresarial de vocês num ponto de negócio físico. A clientela já está acostumada que naquela localidade está a sua empresa. E volto a dizer o mesmo exemplo que eu estava trabalhando lá na live que foi interrompida com a queda da internet. Vamos supor que eu chegue aí na faculdade para qualquer um de vocês e fale assim: gente, tô morrendo de vontade de comer um lanche do Subway. Onde fica o Subway? Aqui em Tupã, no caso, cidade onde a gente tem as nossas aulas lá na faculdade. O que eles vão falar para mim? O Subway fica numa loja de esquina, lá na Avenida Tabajaras. E mesmo se você não sabe o nome da avenida, você vai virar para mim e falar assim: você segue aqui reto a rua da faculdade, anda 3 quarteirões, você vai chegar numa avenida grande, você vira à esquerda, anda 2 quarteirões, ele vai estar à sua direita numa esquina, num sinaleiro. Pronto. Por quê? Porque você, clientela, já está acostumado que naquela esquina, daquele local da sua cidade, funciona a empresa do Subway. Funciona o restaurante do Subway. Por quê? Porque você já está familiarizado que naquele imóvel, melhor dizendo, é o local onde aquele restaurante exerce a sua atividade. E isso não só acontece com esse exemplo que eu dei para vocês, acontece com qualquer outro. Pessoal, perdoe aí o barulho de fundo, mas é que meu vizinho tá chegando aqui, tá carregando algumas coisas aqui pro apartamento dele e tá fazendo maior barulhão, mas já já passa, ok? Estamos trabalhando de casa, então é a mesma coisa de estarmos pertinhos, juntinhos aí, como a gente ficava todas as sextas-feiras. Então vamos relevar, vamos ter um pouquinho de paciência, ok? Mas voltando então, você sabe que ali naquele imóvel funciona o Subway, mesmo que você nunca comprou nada lá. E isso traz um agregamento de valor para aquela empresa. Por quê? Porque ela automaticamente já é identificada por funcionar em determinado local, certo? E por isso que a gente precisa de proteção. E aí, eu te lanço a seguinte pergunta: e se esse ponto de negócio, se esse imóvel onde funciona o estabelecimento empresarial, ele é locado? O que vai acontecer se por um acaso o locador, dono do imóvel, resolve de uma hora para outra retirar aquele imóvel da locação?
Bom, primeira resposta que vocês vão me dar é que vocês, enquanto empresários, enquanto sociedades empresárias, né, vão ter aí muito prejuízo. Por quê? Porque nesse mesmo exemplo que eu dei para vocês do Subway, eu chegar e falar, se vocês falarem para mim, ô Pro, o Subway fica 3 quarteirões reto aqui, você pega, vai entrar na avenida à esquerda, ele vai estar 2 quarteirões à direita. Eu chego lá e não tem o Subway. E aí? Não trouxe prejuízo para aquela empresa, para aquele restaurante, por conta da familiaridade que a clientela já tinha com a localidade de onde está estabelecida, ou de onde está sendo desenvolvida, melhor dizendo, aquela atividade. Então, galera, por isso que a gente tem esse tipo de proteção. Também quando o ponto de negócio ele é locado, ok? Quando ele é locado, ele tem essa proteção. Proteção que é efetivada através do direito de renovação compulsória do contrato de aluguel. Direito de renovação compulsória do contrato de aluguel. Olha só, o artigo 51 lá da Lei de Locações nos traz esse direito de renovação compulsória. Significa então que o locatário, que é o empresário ou a sociedade empresária, ele tem o direito de renovar o contrato de aluguel justamente para evitar que ele sofra prejuízo com uma retomada abrupta do locador do imóvel onde ele desenvolve a sua atividade empresária. Só que, para que esse direito seja estabelecido, galera, nós temos que cumprir os requisitos que estão determinados aqui no 51. E esses requisitos são esses, olha só, vem aqui comigo. Primeiro, o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado. Então, vamos supor que já há um contrato de locação, você quer renovar aquele contrato, né? Para você continuar desenvolvendo a sua atividade naquele local. Este contrato de locação primário, ele deve ser por escrito e por prazo determinado, ok? Segundo requisito, que vai me trazer a possibilidade do direito de renovação compulsória, é que o prazo mínimo do contrato que será renovado ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de no mínimo 5 anos. 5 anos, então, o prazo deste contrato que será renovado. E terceiro e último requisito, que o locatário esteja explorando o seu comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo ininterrupto de 3 anos. Ocorrendo então, galera, de forma cumulativa, conjunta, ou seja, sem a exclusão de um ou de outro, desses 3 requisitos aqui do artigo 51 da Lei de Locações, o empresário ou a sociedade empresária vai ter para si o direito da renovação compulsória do contrato de aluguel e aí ele não vai perder o ponto de negócio, certo? Só que é sempre que isso vai acontecer? Não, não é sempre que isso vai acontecer. Por quê? Porque podem acontecer situações que autorizem ao locador retomar o imóvel. E essas situações, galera, esse direito de retomada do imóvel por parte do locador está lá determinado nos artigos 52 e 72 da Lei de Locações. Ó, lembrando vocês, gente, que toda essa legislação que será trabalhada na aula de hoje já está postada no Moodle, assim como essas telas aqui de slides e assim como o nosso material escrito em PDF, ok? E se você está estudando comigo aqui no YouTube e você não é meu aluno e você quer ter acesso a essas telas que eu estou compartilhando, você quer ter acesso
aos slides, as legislações, não tem problema. Você deixa seu comentário aqui embaixo, ou então entre em contato comigo em qualquer rede social. Aproveita e já me segue, tá? Em todas elas eu sou Prof. Juliana Palu. Pede pra mim, assim, olha, eu quero material da aula tal. Todas as aulas nossas que estão postadas aqui no YouTube e que tem a identificação live, tem tela, tem lei, tem material escrito, ok? Então, vocês mandem para mim a mensagem pedindo, olha, eu quero o material de tal aula, de tal aula, de tal aula que eu posto. Para você que é meu aluno, isso já tá lá postado no nosso ambiente virtual, o Moodle, ok? Então, continuando aqui, ó, a retomada do imóvel pelo locador, galera, vai poder acontecer desde que ocorram as possibilidades trazidas aqui pelo artigo 52 e pelo artigo 72 dos dois da Lei de Locações. 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se 1. Por determinação do poder público, tiver que realizar no imóvel obras que importarem na sua radical transformação ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade. 2. O imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente. Artigo 72. A contestação do locador, além da defesa de direito que possa caber, ficará adstrita quanto à matéria de fato ao seguinte: 1. Não preencher o autor os requisitos estabelecidos nesta lei. Quais requisitos? Esses aqui que a gente acabou de ver no artigo 51. 2. Não atender à proposta do locatário, o valor locativo real do imóvel na época da renovação, excluída a valorização trazida por aquele ponto ou lugar. 3. Ter a proposta de terceiro para locação em condições melhores. E 4. Não estar obrigado a renovar a locação, onde nós teremos então a incidência dos incisos 1 e 2 do artigo 52, ou seja, incidência do artigo 52. Então, essas são as hipóteses que vão autorizar a retomada do imóvel pelo locador. Ok, galerinha? Então, vamos adiante na nossa matéria. Estou trazendo para vocês agora algumas considerações com relação ao shopping center. Todos vocês sabem que o shopping center é um local onde existem várias unidades e essas unidades são locadas para fins empresariais, para fins comerciais. A nossa legislação também disciplina aquilo que vai acontecer com a locação dentro dos shopping centers. Vamos dar uma olhadinha então? Primeiro, gente, vamos ao conceito de shopping center. Olha só. O shopping center é um empreendimento peculiar em que espaços comerciais são alugados para empresários com determinados fins, de forma que o complexo possa atender diversas necessidades dos consumidores. Olha só, então, gente, aqui nos shopping centers nós temos unidades que são locadas para empresários ou sociedades empresárias, EIRELIs também, para que elas desenvolvam a sua atividade empresarial e tenha ele um local que atenda os anseios dos consumidores nas mais variadas necessidades, ok? O contrato de locação das lojas dos shopping centers está disciplinado pelo artigo 54. 54 da onde? Da mesma lei de locações. Então, vamos dar uma olhadinha naquilo que ele fala pra gente. Olha só. Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas no contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei. E aí,
nós temos algumas particularidades que vocês vão encontrar no material de vocês, ok? Mas chama atenção para vocês no caput do artigo 54, que as regras do contrato de locação entre o lojista e a administração do shopping center, nós teremos a prevalência por condições livres no momento da estipulação desse contrato. Ambas as partes, lojistas e empreendedores de shoppings, administradores de shoppings, deverão aí pactuar de forma livre as regras que vão permear esse contrato de locação. Desde que, galera, olha, naturalmente se obedeça o quê? Aquilo que está determinado na locação para fins não residenciais, ou seja, a locação empresarial. Então, isso significa que devemos estabelecer e cumprir as regras das locações não residenciais, mas outras regras, outras cláusulas contratuais podem ser livremente pactuadas no contrato de locação entre o shopping e o lojista. Beleza, gente? Então, isso era o que eu queria falar para vocês com relação a ponto de negócio, ok? Então, com ponto de negócio, galera, o que a gente viu? A gente viu que ele é a localidade de desenvolvimento da atividade empresarial, é o local onde possibilita o encontro do empresário ou da sociedade empresária com a sua clientela. Ele pode ser físico ou virtual e ele é protegido. E vimos então as hipóteses de proteção legal quando a gente estudou o artigo 51, 52, 72. Vimos as particularidades também do shopping center, ok? Pelo menos as mais importantes que são aí pertinentes à aula de hoje, certo? Perceberam, pessoal, que eu falei agora há pouco de clientela? Clientela é freguês? Clientela é o cliente? Quem é a clientela? Ela faz parte do estabelecimento? Ela não faz parte? Vamos dar uma olhadinha no que nós temos com relação a isso? Trago então para a tela, chama atenção na tela de vocês, chama atenção de vocês para a tela, onde o próximo tópico de estudo é justamente da clientela, juntamente com o estudo do aviamento, ok? O que é o aviamento? Vamos estudar um pouquinho, falar um pouquinho de aviamento para depois a gente falar com mais tranquilidade de clientela. Aviamento, galera, é a aptidão que o desenvolvimento da atividade empresarial traz para o empresário, para a sociedade empresária, de que aquela atividade exercida gere para ele lucro. Então, a aptidão, olha aqui comigo, é aptidão não, aviamento é a aptidão do estabelecimento empresarial trazer lucro. Lucro para quem, gente? Lucro para a sociedade empresária e pro empresário, ok? Olha, o aviamento, ele não é um elemento que compõe o estabelecimento empresarial, como, por exemplo, é o ponto de negócio. Não. O aviamento é uma qualidade, é uma característica do estabelecimento empresarial, galera. Então, ele é um atributo. Por quê? Porque ele gera uma condição para o estabelecimento empresarial, que no caso é a de gerar lucro para a atividade empresarial, ok? E nós temos aí que o aviamento pode ser dividido em duas espécies: o aviamento objetivo e o aviamento subjetivo. Quando a gente fala do aviamento objetivo, nós estamos falando de condições objetivas,
condições, pessoal, que não são pessoais, relativas às pessoas que são sócias daquela sociedade empresária ou condições pessoais do empresário. Por exemplo, vamos voltar ainda no exemplo do Subway aí de Tupã, que é uma condição objetiva. Pensa comigo, vocês acham que o Subway teria tanta visibilidade, não é visualização? A gente não tá falando de vídeo de Subway, Juliana. A gente tá falando do ponto de negócio. Olha, vocês concordam comigo que se o Subway tivesse localizado num outro bairro, um bairro residencial, sem tanto movimento quanto a Avenida Tabajaras aí de Tupã tem, aquela unidade traria tanto lucro? Não, né, pessoal? Por quê? Porque ele estaria localizado num imóvel mais escondido, onde ele não teria visibilidade. Então, galera, nós temos que o aviamento, que é a aptidão de estabelecimento empresarial, trazer lucro para o desenvolvimento da atividade empresarial, ele é composto, inclusive, por condições objetivas. Condições essas que pode ser a localização do imóvel, né? Você vai ter muito mais vendas se o seu estabelecimento, ou melhor dizendo, se a sua empresa estiver localizada num local de grande movimento do que num local de pouco movimento. Por isso que quando a gente vai firmar um negócio, que a gente vai abrir uma empresa, um dos estudos que a gente faz é o estudo de localização, não é? Para ver, então, se aquela localidade dentro daquela determinada cidade vai favorecer o desenvolvimento do negócio. Então, gente, essa é a condição objetiva do aviamento. E a gente tem também a condição subjetiva do aviamento. E a condição subjetiva, ela está ligada diretamente a condições pessoais. Condições pessoais de quem? Daquele que desenvolve a atividade empresarial. E quem é essa pessoa? É o empresário ou os sócios da sociedade empresária. Porque, galera, pensa comigo. Se eu vou em determinada loja, em determinado estabelecimento e encontro um empresário, alguém que vai trabalhar de mau humor, carrancudo, que não vai ser simpático, que não vai me dar um bom atendimento, eu vou voltar a comprar naquela localidade, naquela sociedade, melhor dizendo, naquela empresa, naquela sociedade empresária? Lógico que não. Quem quer ir gastar e ainda ser tratado mal? Ninguém, não é, galera? Então, as condições subjetivas do aviamento estão ligadas às qualidades pessoais do sócio ou do empresário, as condições daqueles que estão desenvolvendo a atividade empresarial. Afinal de contas, quem não quer ser bem tratado em qualquer lugar que vá, não é? Então, se eu chego para comprar em determinada loja e eu sou super bem atendida, o atendimento é esplendoroso, eu sempre saio de lá feliz. Quando eu precisar comprar um novo produto daquela determinada marca, daquela determinada loja ou da mesma qualidade, eu vou comprar na loja do vizinho ou naquela loja que eu fui super bem tratada? Naquela loja que eu fui super bem tratada, não é, galera? Então, por isso que o aviamento, que é a aptidão de se gerar lucro do estabelecimento empresarial, ele recebe duas condições objetivas, que são ligadas propriamente ditas a condições não pessoais, e as condições subjetivas, que são sim agora as condições pessoais daquele que desenvolve a atividade empresarial. E olha só, gente, quanto maior o aviamento, quanto maior o lucro, maior vai ser o valor de venda do estabelecimento empresarial. Aliás, venda determinada pelo contrato de trespasse que a gente já trabalhou, inclusive na aula passada, a aula do dia 24. Se você não viu, procura aí, live 24/4, que você vai achar essa parte de contrato de trespasse, não é? Porque se eu estou agregando muito lucro a determinada atividade empresarial, se eu estou gerando valor através do aviamento, gente, claro, lógico que aquele estabelecimento vai aumentar de preço.
não é não? Então, o aviamento também, ele é responsável pela determinação do valor de venda do estabelecimento empresarial. Muito bem, galera, agora que a gente já viu o aviamento, a gente pode falar um pouquinho de clientela. Olha só, lembra que eu estava falando para vocês agora há pouquinho no estudo do ponto de negócio, da proteção do ponto de negócio, que o ponto de negócio ele é o local onde há o encontro entre a clientela e o empresário e a sociedade empresária, aquele que desenvolve a atividade empresarial, vamos dizer assim. E quem é então a clientela? Gente, a clientela é aquela pessoa que desenvolve inúmeras relações jurídicas com quem? Com o empresário. Olha só, é o conjunto de pessoas que mantém com o empresário, desculpa, inúmeras e sucessivas relações jurídicas. É aquela pessoa que está habituada a fazer compra naquele determinado estabelecimento empresarial. É aquela pessoa que gosta daquele produto e compra uma, duas, três, quatro, cinco, quantas vezes ela quiser. É aquela pessoa que é fiel, é aquela pessoa que é o seu cliente. Essa é a clientela, ok? E a clientela, gente, ela é também uma qualidade, ela é um atributo do estabelecimento empresarial, ok? Porque vejam bem, eu posso, por exemplo, gostar de comer lanche no Subway por conta do tempero, né? Não por conta do atendente X ou Y ou do dono, mas sim pelo produto que é vendido naquela localidade. Eu gosto daquilo, então eu vou, faço o meu consumo sem me importar quem é a pessoa que está me atendendo, sem me importar quem é aquela pessoa que está ali cumprindo o seu papel, desenvolvendo a sua atividade. Eu gosto daquilo que é transacionado naquela empresa, por aquele empresário. Eu gosto do produto, eu gosto do serviço, por isso que eu sou cliente, entendeu? Por isso, gente, que a clientela, ela é também um atributo do estabelecimento empresarial, ok? E a freguesia, gente? Quem que é a freguesia? A freguesia, o freguês, é o cliente? É a clientela? Não. A gente costuma confundir, né? Cliente com freguês, acha que é a mesma coisa, mas não é não. O freguês, a freguesia, gente, ela é apenas um critério geográfico, porque ela não tem um vínculo de lealdade, porque ela é representada por um núcleo de pessoas passageiras que são transeuntes e que ficam passando por aquela determinada localidade onde fica aquela empresa, onde fica aquele estabelecimento, por conta de ele ficar no caminho que ela está passando. Simplesmente, a clientela não, desculpa. A freguesia pode se tornar, alguém da freguesia pode se tornar um membro da clientela, mas ele já não é a clientela, é aquela pessoa que passou do dia na frente, que pode ser um possível cliente. Olha só, é um critério geográfico sem vínculo de lealdade, representado por aquele núcleo transeunte passageiro que somente adquire produtos de determinado estabelecimento por razões particulares, pessoais, de ordem objetivas, como a localização, a vizinhança, a comodidade ou o fato de, por acaso, ter passado pelo estabelecimento. Tô passando pelo Subway, tô morrendo de fome, vou vir para Marília e vou aí demorar mais 1 hora para chegar em casa. Vou aguentar a fome? Não. O que eu faço? Paro ali, pego um lanche, mas talvez nunca mais eu volte, ok? Por quê? Porque foi conveniente eu passar e fazer a aquisição de um produto ou de um serviço naquele local, mas não sou cliente fiel, não faço parte da clientela. Okay? Então essa é a diferença de clientela com freguesia, certo? Bom, pessoal, com relação ao estabelecimento empresarial, era isso que a gente tinha que trabalhar. Agora, a gente vai dar uma olhadinha no
que é o comércio eletrônico. O comércio eletrônico, gente, tava falando para vocês. Agora, lá no comecinho do vídeo, quando a gente também estava estudando proteção do ponto de negócio, e o ponto de negócio pode ser físico ou virtual, ok? Quando o ponto de negócio é virtual, nós temos que as relações jurídicas, a compra e venda do produto ou aquisição de serviço, ela é feita de forma virtual, pela internet. E essa negociação virtual com este ponto de negócio virtual se chama comércio eletrônico. A gente não tem muita coisa para falar sobre ele não, ok? O que a gente precisa falar sobre comércio eletrônico é que ele se dá através da internet, ok? O contato e a manifestação de vontade de realizar negócio jurídico com aquele empresário, com aquela sociedade empresária, se dá de forma virtual. Em qual local? Da internet, certo? Lá nós temos a venda de produtos ou serviços que é instrumentalizada e pactuada através da transmissão eletrônica de dados, ok? E ocorre sempre em ambiente virtual na internet. Então, gente, o comércio eletrônico, ele é possível porque nós temos um instrumento que viabiliza essas compras, essas vendas, essas aquisições de serviços. Qual é esse instrumento? A própria internet, ok? A gente tem lei que regulamenta? Tem lei que regulamenta o comércio eletrônico, sim. Qual é? É o Decreto 7962 de 2015 e também está lá no Moodle para vocês, ok? Então, gente, tudo que eu tenho de comércio físico, basicamente eu vou ter para comércio eletrônico, porque a diferença é que o ambiente de realização do negócio jurídico vai ser um ambiente virtual quando eu estiver realizando o negócio jurídico através do comércio eletrônico, tá? Claro que a gente vai ter várias particularidades, porque exercer a atividade empresarial de forma física, ela gera muito mais despesas para o empresário do que se eu exercer somente no ambiente virtual. Até por conta disso que nós temos uma legislação própria, tá? Mas o intuito, galera, é o mesmo, comprar e vender, só que não de forma física, e sim de forma virtual. Ok, galerinha do segundo ano? Essa era a aula de hoje. Desculpa pela falha de internet, realmente não foi culpa minha, mas tá aí a aula gravada para vocês, ok? Não esquece, curte e compartilha, certo? Não esquece, compartilha onde? Compartilha lá nos grupos de WhatsApp, para quem ainda não viu, para que possa ver a aula, porque senão as pessoas, os seus colegas de sala vão achar que a gente não teve aula hoje, porque não estava ao vivo, ok? E você que não é meu aluno, você que está aqui no YouTube, fique, continue, se inscreva no canal, continue ligadinho, toda sexta e toda quarta nós temos conteúdo exclusivo de direito empresarial. Ok? Último recadinho para deixar gravado pro pessoal do segundo ano. Último recadinho. Falei na live, mas não sei se. Mas eu vou tirar ela do YouTube, então. Aquele comecinho que travou, eu vou tirar do YouTube, então vocês não vão ver, tá? Gente, é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente estava computando as nossas presenças através das atividades. Essas atividades se iniciavam numa semana e terminavam na outra semana antes da próxima aula, ok? A pedido da coordenação da faculdade, o que acontece? Esses prazos de todas as atividades vão ser prorrogados. Para quando? Até o dia 25 de maio. Então, se você perdeu qualquer uma atividade para computar sua presença nas aulas, né, que agora são virtuais, você precisa fazer essas atividades. Essas atividades estão lá no Moodle, abertas até o dia 25 de maio. Chegou dia 25 de maio, às 23 horas e 55 minutos. Não fez, vai ficar com falta naquela atividade que não entregou.
Consequentemente, vai ficar com falta na aula, ok? Estamos combinados? Então é isso, pessoal. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Desculpem o problema na internet. Se vocês tiverem dúvida, manda e-mail pra mim. profjulianapalu@gmail.com. Vocês já estão careca de saber, cansados de saber, ó. Sexta-feira que vem, se Deus quiser, ao vivo, ok? Um beijo, galera. Tchau, tchau. Fiquem bem e fiquem em casa, se possível.